Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então, uma introdução, trouxe ali os primeiros sofrimentos de Jó, o que ele tinha e como que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, já no primeiro capítulo, algo que foi autorizado por Deus. Satanás instigou e pediu que isso fosse permitido por Deus e Deus permitiu. Já no capítulo 2, a segunda aprovação de Jó tem a ver com sua saúde, e é ali que aparecem os seus amigos, inclusive, os 3 amigos iniciais, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, no capítulo 3, continuando no capítulo 2, porque o segundo capítulo terminou com os amigos de Jó sentados com ele no chão, por 7 dias e 7 noites, e não lhe disseram sequer uma palavra. Então imagine a situação em que eles ficaram juntos ali, totalmente em silêncio por 7 dias. Mas eu tô no chão aqui observando alguém que está em profundo sofrimento e não fala uma palavra. Isso por 2 minutos já é difícil, agora você imagine 7 dias, né, e 7 noites. Bom, então no capítulo 3º, finalmente Jó se manifesta, e aí o que é que ele diz? Vamos ao texto para descobrir. O discurso de Jó. Capítulo 3º, depois disso Jó abriu a boca, depois disso o quê? 7 dias em silêncio com os três amigos. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, ele não amaldiçoa Deus, ou seja, ele não perde a integridade diante de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E à noite, amaldiçoou o dia do seu nascimento dizendo, abre aspas, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Ainda falando sobre o seu próprio nascimento, né? Seja aquela noite estéril, na noite que ele nasceu, e nela não se ouçam brados de alegria, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é uma besta fera. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol e não vejam os primeiros raios da alvorada do nascer do sol, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então aqui ele está indagando por que isso não aconteceu diante de todos esses sofrimentos que até o momento aconteceram. Perda dos bens, perda dos filhos e a mulher pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus, perdendo assim a sua integridade, coisa que ele não fez até o momento, apenas amaldiçoa seu nascimento. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais, do que a um tesouro oculto aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Para finalizar esse capítulo, o último texto diz o seguinte, a última parte desse capítulo, né, os últimos textos. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto? Ou seja, um questionamento, né? Por que se dá vida a alguém que não se sabe se vai ser feliz ou não? E a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então veja a terrível situação em que se encontra Jó, né? No final das contas, a conclusão dele amaldiçoando o seu próprio dia de nascimento, ele está fazendo isso por quê? Porque ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter descanso e sempre está inquieto. Ele finaliza assim, então, o relato do capítulo 3º. Bom, eu fico por aqui nesse canal, estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei os seguintes livros. Estamos no livro de Jó, né? Eu estou seguindo a sequência bíblica mesmo, estou utilizando uma versão NVI, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e atualmente, livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 4 do livro de Jó. Vídeo anterior, capítulo 2.
Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então, uma introdução, trouxe ali os primeiros sofrimentos de Jó, o que ele tinha e como que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, já no primeiro capítulo, algo que foi autorizado por Deus. Satanás instigou e pediu que isso fosse permitido por Deus e Deus permitiu. Já no capítulo 2, a segunda aprovação de Jó tem a ver com sua saúde, e é ali que aparecem os seus amigos, inclusive, os 3 amigos iniciais, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, no capítulo 3, continuando no capítulo 2, porque o segundo capítulo terminou com os amigos de Jó sentados com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e não lhe disseram sequer uma palavra. Então imagine a situação em que eles ficaram juntos ali, totalmente em silêncio por 7 dias. Mas eu tô no chão aqui observando alguém que está em profundo sofrimento e não fala uma palavra. Isso por 2 minutos já é difícil, agora você imagine 7 dias, né, e 7 noites. Bom, então no capítulo 3º, finalmente Jó se manifesta, e aí o que é que ele diz? Vamos ao texto para descobrir. O discurso de Jó. Capítulo 3º, depois disso Jó abriu a boca, depois disso o quê? 7 dias em silêncio com os três amigos. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, ele não amaldiçoa Deus, ou seja, ele não perde a integridade diante de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E à noite, amaldiçoou o dia do seu nascimento dizendo, abre aspas, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Ainda falando sobre o seu próprio nascimento, né? Seja aquela noite estéril, na noite que ele nasceu, e nela não se ouçam brados de alegria, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é uma besta fera. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol e não vejam os primeiros raios da alvorada do nascer do sol, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então aqui ele está indagando por que isso não aconteceu diante de todos esses sofrimentos que até o momento aconteceram. Perda dos bens, perda dos filhos e a mulher pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus, perdendo assim a sua integridade, coisa que ele não fez até o momento, apenas amaldiçoa seu nascimento. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem e a procuram mais, do que a um tesouro oculto aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Para finalizar esse capítulo, o último texto diz o seguinte, a última parte desse capítulo, né, os últimos textos. Por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto? Ou seja, um questionamento, né? Por que se dá a vida a alguém que não se sabe se vai ser feliz ou não? E a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então veja a terrível situação em que se encontra Jó, né? No final das contas, a conclusão dele amaldiçoando o seu próprio dia de nascimento, ele está fazendo isso por quê? Porque ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter descanso e sempre está inquieto. Ele finaliza assim, então, o relato do capítulo 3º. Bom, eu fico por aqui nesse canal, estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei os seguintes livros. Estamos no livro de Jó, né? Eu estou seguindo a sequência bíblica mesmo, estou utilizando uma versão NVI, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e atualmente, livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 4 do livro de Jó. Vídeo anterior, capítulo 2.
Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então, uma introdução, trouxe ali os primeiros sofrimentos de Jó, o que ele tinha e como que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, já no primeiro capítulo, algo que foi autorizado por Deus. Satanás instigou e pediu que isso fosse permitido por Deus e Deus permitiu. Já no capítulo 2, a segunda aprovação de Jó tem a ver com sua saúde, e é ali que aparecem os seus amigos, inclusive, os 3 amigos iniciais, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, no capítulo 3, continuando no capítulo 2, porque o segundo capítulo terminou com os amigos de Jó sentados com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e não lhe disseram sequer uma palavra. Então imagine a situação em que eles ficaram juntos ali, totalmente em silêncio por 7 dias. Mas eu tô no chão aqui observando alguém que está em profundo sofrimento e não fala uma palavra. Isso por 2 minutos já é difícil, agora você imagine 7 dias, né, e 7 noites. Bom, então no capítulo 3º, finalmente Jó se manifesta, e aí o que é que ele diz? Vamos ao texto para descobrir. O discurso de Jó. Capítulo 3º, depois disso Jó abriu a boca, depois disso o quê? 7 dias em silêncio com os três amigos. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, ele não amaldiçoa Deus, ou seja, ele não perde a integridade diante de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E à noite, amaldiçoou o dia do seu nascimento dizendo, abre aspas, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Ainda falando sobre o seu próprio nascimento, né? Seja aquela noite estéril, na noite que ele nasceu, e nela não se ouçam brados de alegria, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é uma besta fera. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol e não vejam os primeiros raios da alvorada do nascer do sol, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então aqui ele está indagando por que isso não aconteceu diante de todos esses sofrimentos que até o momento aconteceram. Perda dos bens, perda dos filhos e a mulher pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus, perdendo assim a sua integridade, coisa que ele não fez até o momento, apenas amaldiçoa seu nascimento. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais, do que a um tesouro oculto aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Para finalizar esse capítulo, o último texto diz o seguinte, a última parte desse capítulo, né, os últimos textos. Por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto? Ou seja, um questionamento, né? Por que se dá a vida a alguém que não se sabe se vai ser feliz ou não? E a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então veja a terrível situação em que se encontra Jó, né? No final das contas, a conclusão dele amaldiçoando o seu próprio dia de nascimento, ele está fazendo isso por quê? Porque ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter descanso e sempre está inquieto. Ele finaliza assim, então, o relato do capítulo 3º. Bom, eu fico por aqui nesse canal, estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei os seguintes livros. Estamos no livro de Jó, né? Eu estou seguindo a sequência bíblica mesmo, estou utilizando uma versão NVI, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e atualmente, livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 4 do livro de Jó. Vídeo anterior, capítulo 2.
Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então, uma introdução, trouxe ali os primeiros sofrimentos de Jó, o que ele tinha e como que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, já no primeiro capítulo, algo que foi autorizado por Deus. Satanás instigou e pediu que isso fosse permitido por Deus e Deus permitiu. Já no capítulo 2, a segunda aprovação de Jó tem a ver com sua saúde, e é ali que aparecem os seus amigos, inclusive, os 3 amigos iniciais, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, no capítulo 3, continuando no capítulo 2, porque o segundo capítulo terminou com os amigos de Jó sentados com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e não lhe disseram sequer uma palavra. Então imagine a situação em que eles ficaram juntos ali, totalmente em silêncio por 7 dias. Mas eu tô no chão aqui observando alguém que está em profundo sofrimento e não fala uma palavra. Isso por 2 minutos já é difícil, agora você imagine 7 dias, né, e 7 noites. Bom, então no capítulo 3º, finalmente Jó se manifesta, e aí o que é que ele diz? Vamos ao texto para descobrir. O discurso de Jó. Capítulo 3º, depois disso Jó abriu a boca, depois disso o quê? 7 dias em silêncio com os três amigos. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, ele não amaldiçoa Deus, ou seja, ele não perde a integridade diante de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E à noite, amaldiçoa o dia do seu nascimento dizendo, abre aspas, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Ainda falando sobre o seu próprio nascimento, né? Seja aquela noite estéril, na noite que ele nasceu, e nela não se ouçam brados de alegria, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é uma besta fera. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada do nascer do sol, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então aqui ele está indagando por que isso não aconteceu diante de todos esses sofrimentos que até o momento aconteceram. Perda dos bens, perda dos filhos e a mulher pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus, perdendo assim a sua integridade, coisa que ele não fez até o momento, apenas amaldiçoa seu nascimento. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais, do que a um tesouro oculto aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Para finalizar esse capítulo, o último texto diz o seguinte, a última parte desse capítulo, né, os últimos textos. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto? Ou seja, um questionamento, né? Por que se dá vida a alguém que não se sabe se vai ser feliz ou não? E a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então veja a terrível situação em que se encontra Jó, né? No final das contas, a conclusão dele amaldiçoando o seu próprio dia de nascimento, ele está fazendo isso por quê? Porque ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter descanso e sempre está inquieto. Ele finaliza assim, então, o relato do capítulo 3º. Bom, eu fico por aqui nesse canal, estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei os seguintes livros. Estamos no livro de Jó, né? Eu estou seguindo a sequência bíblica mesmo, estou utilizando uma versão NVI, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e atualmente, livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 4 do livro de Jó. Vídeo anterior, capítulo 2.
Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então, uma introdução, trouxe ali os primeiros sofrimentos de Jó, o que ele tinha e como que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, já no primeiro capítulo, algo que foi autorizado por Deus. Satanás instigou e pediu que isso fosse permitido por Deus e Deus permitiu. Já no capítulo 2, a segunda aprovação de Jó tem a ver com sua saúde, e é ali que aparecem os seus amigos, inclusive, os 3 amigos iniciais, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, no capítulo 3, continuando no capítulo 2, porque o segundo capítulo terminou com os amigos de Jó sentados com ele no chão, por 7 dias e 7 noites, e não lhe disseram sequer uma palavra. Então imagine a situação em que eles ficaram juntos ali, totalmente em silêncio por 7 dias. Mas eu tô no chão aqui observando alguém que está em profundo sofrimento e não fala uma palavra. Isso por 2 minutos já é difícil, agora você imagine 7 dias, né, e 7 noites. Bom, então no capítulo 3º, finalmente Jó se manifesta, e aí o que é que ele diz? Vamos ao texto para descobrir. O discurso de Jó. Capítulo 3º, depois disso Jó abriu a boca, depois disso o quê? 7 dias em silêncio com os três amigos. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, ele não amaldiçoa a Deus, ou seja, ele não perde a integridade diante de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E à noite, amaldiçoou o dia do seu nascimento dizendo, abre aspas, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Ainda falando sobre o seu próprio nascimento, né? Seja aquela noite estéril, na noite que ele nasceu, e nela não se ouçam brados de alegria, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é uma besta fera. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada do nascer do sol, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então aqui ele está indagando por que isso não aconteceu diante de todos esses sofrimentos que até o momento aconteceram. Perda dos bens, perda dos filhos e a mulher pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus, perdendo assim a sua integridade, coisa que ele não fez até o momento, apenas amaldiçoa seu nascimento. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais, do que a um tesouro oculto aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Para finalizar esse capítulo, o último texto diz o seguinte, a última parte desse capítulo, né, os últimos textos. Por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto? Ou seja, um questionamento, né? Por que se dá a vida a alguém que não se sabe se vai ser feliz ou não? E a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então veja a terrível situação em que se encontra Jó, né? No final das contas, a conclusão dele amaldiçoando o seu próprio dia de nascimento, ele está fazendo isso por quê? Porque ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter descanso e sempre está inquieto. Ele finaliza assim, então, o relato do capítulo 3º. Bom, eu fico por aqui nesse canal, estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei os seguintes livros. Estamos no livro de Jó, né? Eu estou seguindo a sequência bíblica mesmo, estou utilizando uma versão NVI, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e atualmente, livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 4 do livro de Jó. Vídeo anterior, capítulo 2.
Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então, uma introdução, trouxe ali os primeiros sofrimentos de Jó, o que ele tinha e como que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, já no primeiro capítulo, algo que foi autorizado por Deus. Satanás instigou e pediu que isso fosse permitido por Deus e Deus permitiu. Já no capítulo 2, a segunda aprovação de Jó tem a ver com sua saúde, e é ali que aparecem os seus amigos, inclusive, os 3 amigos iniciais, que é Elifaz, Bildade e Zofar. Bom, no capítulo 3, continuando no capítulo 2, porque o segundo capítulo terminou com os amigos de Jó sentados com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e não lhe disseram sequer uma palavra. Então imagine a situação em que eles ficaram juntos ali, totalmente em silêncio por 7 dias. Mas eu tô no chão aqui observando alguém que está em profundo sofrimento e não fala uma palavra. Isso por 2 minutos já é difícil, agora você imagine 7 dias, né, e 7 noites. Bom, então no capítulo 3º, finalmente Jó se manifesta, e aí o que é que ele diz? Vamos ao texto para descobrir. O discurso de Jó. Capítulo 3º, depois disso Jó abriu a boca, depois disso o quê? 7 dias em silêncio com os três amigos. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Veja, ele não amaldiçoa Deus, ou seja, ele não perde a integridade diante de Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E à noite, amaldiçoou o dia do seu nascimento dizendo, abre aspas, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite, densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Ainda falando sobre o seu próprio nascimento, né? Seja aquela noite estéril, na noite que ele nasceu, e nela não se ouçam brados de alegria, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é uma besta fera. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol e não vejam os primeiros raios da alvorada do nascer do sol, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Então aqui ele está indagando por que isso não aconteceu diante de todos esses sofrimentos que até o momento aconteceram. Perda dos bens, perda dos filhos e a mulher pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus, perdendo assim a sua integridade, coisa que ele não fez até o momento, apenas amaldiçoa seu nascimento. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e vida de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem e a procuram mais, do que a um tesouro oculto aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Para finalizar esse capítulo, o último texto diz o seguinte, a última parte desse capítulo, né, os últimos textos. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto? Ou seja, um questionamento, né? Por que se dá vida a alguém que não se sabe se vai ser feliz ou não? E a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então veja a terrível situação em que se encontra Jó, né? No final das contas, a conclusão dele amaldiçoando o seu próprio dia de nascimento, ele está fazendo isso por quê? Porque ele não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter descanso e sempre está inquieto. Ele finaliza assim, então, o relato do capítulo 3º. Bom, eu fico por aqui nesse canal, estou conseguindo gravar, estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já gravei os seguintes livros. Estamos no livro de Jó, né? Eu estou seguindo a sequência bíblica mesmo, estou utilizando uma versão NVI, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e atualmente, livro de Jó. Próximo vídeo, capítulo 4 do livro de Jó. Vídeo anterior, capítulo 2.
Então, o capítulo 3º do livro de Jó trata sobre o discurso de Jó. Eu estou nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, como eu sempre digo aqui nos vídeos, mas no final eu comento um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. Vamos lá, o capítulo 3. O capítulo 1º, então,